Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse desafio da liderança comercial. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e vão ser 5 dias seguidos de desafio para você se tornar um líder comercial melhor. Como é que vai funcionar? Todo dia eu vou liberar uma pequena aula seguido de um desafio para você fazer naquele mesmo dia. Esta aula vai falar sobre matemática. Já falo para vocês todas as nossas 5 temáticas aqui. E depois que eu contextualizar essa temática e eu entregar o desafio para você entender o que tem que fazer, você tem até o próximo desafio para conseguir liquidar essa atividade do dia. Depois de 5 dias, nós vamos encerrar o nosso desafio estando com uma situação de liderança bem melhor, bem mais confiante no que você está fazendo. Os exercícios são simples, mas não quer dizer que não vai dar algum esforço. Você vai ter que fazer a sua parte dentro desse conjunto aqui. Mas é tudo muito bem prático, nada de muita teoria que não tem a ver com a relação do trabalho que você está fazendo. Então agora não é hora de indecisão, de procrastinação, de dúvida, agora é hora de você colocar em jogo a sua vontade de se tornar um líder melhor, tá bom? Então vamos acelerar um pouquinho essa nossa construção dessa nova versão de líder comercial que nós queremos ser. Deixa eu falar para vocês então nossas 5 temáticas aqui. No dia 1, nós vamos entender que jogo está se jogando. Se tu entra dentro de uma partida, por exemplo, de vôlei, e você não conhece as regras do vôlei, certamente você vai ter dificuldade de jogar, entender como é que se posiciona, como é que pode pegar na bola, como é que pode passar, como é que pode marcar um gol, marcar um ponto. Entende como fica difícil você jogar um jogo que não conhece bem as regras? Então esse é o nosso dia 1 que a gente vai fazer hoje. No dia 2, agora que você entende as regras, a gente vai falar sobre qual o seu papel nesse jogo. Num jogo de vôlei tem várias posições e você tem que saber jogar a sua posição de especialidade. No dia 3, sabendo as regras e o seu papel, então a gente vai saber o que você não pode fazer sendo um gestor comercial. Ou seja, se você está jogando vôlei, o seu papel é esse, é o levantador, o organizador estratégico do time ali, você não pode fazer isso. Se o seu papel é o técnico, como um gestor comercial, por exemplo, você não pode entrar em campo e pegar na bola, porque isso é uma falta. O técnico não pode jogar desta maneira como os jogadores jogam, que são os nossos vendedores. Então, fazendo uma analogia, a gente começa a entender o que a gente não pode fazer. Aí no dia 4, você vai entender como estar preparado e confiante. Preparado e confiante. E no dia 5, nosso dia de encerramento do desafio, a gente vai falar dos 5 princípios aí de valor para você se tornar um melhor gestor comercial. Então vamos lá, chega de conversa, vamos diretamente para o nosso primeiro desafio de hoje. E a primeira parte do desafio, lembrando que a gente está falando de entender o jogo que está se jogando, é você entender a era que você está. E por que eu estou chamando a atenção muito disso para essa era da gestão? Se a gente olhar a performance ao longo do tempo, a gente vai ver que a performance ela foi escalando momentos dentro da nossa história que foi sendo agregado coisas no jogo de vendas. Por exemplo, antigamente existia poucas indústrias e começaram a ter indústrias, as indústrias começaram a ser grandes e essas indústrias grandes começaram a fazer muitos produtos de uma coisa só, muitos produtos de uma cor só, muitos produtos de um único modelo e fazer com que o mercado que não tinha acesso a quase nada tivesse acesso. Isso se tornou fácil até um certo momento, quando se tinha muito mais produto do que pessoas para comprar. Aí eu precisei de uma equipe de vendas estruturada. Essa equipe de vendas, ela buscava preencher esse espaço no mercado, onde o pessoal não estava ainda comprador, mas com o discurso de vendas fazer com que ele comprasse mesmo que ele não estivesse precisando naquele momento. Então foi uma era da capacidade de produção, mudou para uma era de vendas. Depois, esse pessoal de vendas começou a buscar todos os espaços possíveis e a concorrência mesmo assim começou a ficar muito parecida. Todo mundo fazia aquela tal peça, aquela tal roupa, aquele tal sapato, aquele tal produto, a oferecer aquele mesmo serviço. Todo mundo fazia muita coisa igual. Entra então uma era do marketing para se associar a vendas, para fazer uma distinção.
Entre as marcas, entre as embalagens, entre a ideia de posicionamento, entre a ideia da comunicação, tudo isso que a gente viu se formar, as grandes eras aí dos comerciais de TV, dos outdoor, das revistas, dos jornais, isso tudo ilustra o que foi a era do marketing. Não foi suficiente, a performance queria mais, estava com mais fome, e nem a produção, nem as vendas, nem o marketing conseguiu atender essa fome, teve que se criar outra coisa. E aí a gente cria a capacidade logística. Ou seja, como o Brasil era somente quase litoral, somente o litoral tinha um consumo razoável de coisas boas, o interior tinha muita carência de produtos que não chegavam até lá, se começa a se estruturar a logística, fazendo com que grande parte do interior comece a ser atendido. Eu tenho um pequeno país pelo litoral, quando eu vou para o interior, o meu mercado duplica, triplica, vai somando muito mais gente potencial comprador. Então, com isso, a performance começa a melhorar de novo. E a minha capacidade de atender todas as cidades começa a ser relevante. Entenda que junto com a logística entra o mais vendedores, mais regiões, precisa de mais gestores, que naquela época, você deve ter vivido, eram os melhores vendedores. Os melhores vendedores acabavam sendo convidados para ser gestores. Se sabiam vender bem, poderiam saber fazer a gestão de uma determinada área, de uma região. E assim foi se criando esses supervisores, esses coordenadores e esses gerentes comerciais, e se abriu uma diretoria de vendas, e assim foi se criando uma empresa grande, essa estruturação da performance. Depois foi a capacidade tecnológica, a performance migra então da logística e vai para a capacidade tecnológica. Começa a ficar complexo a coisa, começa a ficar muito grande, eu não consigo mais entender todo mundo, estou com 40 vendedores, na sua individualidade. Eu tenho que botar eles numa planilha, num relatório e ver tudo aqui com sinais, com sinaleiras e coisas desse tipo. A performance começa a buscar esse apoio da tecnologia. Junto com a logística, desenvolve o e-commerce. E o e-commerce dá acesso rápido. Junto com a logística, desenvolve as empresas de entrega da internet que vão fazer tudo. De entrega de comida, de entrega de serviços. Então, tu começa a se ampliar o nosso grande potencial mercado. E por fim, a era que eu queria que vocês entendessem que vocês estão agora. O negócio está tão complexo que existe um renascimento e uma reinvenção do que antes foi considerado de gestão. Entenda que antes a gestão era uma coisa mais para ver se a equipe de vendas estava trabalhando, ver se os caras estavam dando certo, conferir as coisas, sabe? Lembrá-los de fazer alguma atividade, de lembrá-lo do número que tem que fazer. Então era uma supervisão de ver se as pessoas estão trabalhando e fazendo o que tem que fazer, e ao mesmo tempo alguém que pressionava ali porque tinha que vender aquele volume. E aí dava um sentimento de medo na galera, ó, vocês vão perder o emprego se não conseguirem fazer isso aí. Então essa era a nossa grande época de gestão antiga. Essa gestão ainda existe hoje, ainda se configura por aí, e ainda continua tendo alguma performance, mas não toda a performance que poderia ter se essa gestão comercial fosse reinventada. E este é a nossa era, estamos na era desta gestão, a gestão comercial reinventada, profissional, para que entregar não mais uma soma de resultados, mas uma multiplicação de resultados através de práticas de liderança eficazes. E é isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Então entenda que você está jogando um jogo que está na era da gestão. E se tem pelo menos 2 jogadores, um vendedor e um comprador, um gerente e um vendedor, se tem pelo menos 2, existe um jogo. E a gente está entendendo que esse jogo está na era da gestão. Então, essas dois participantes desse jogo, eles têm que começar a se entender. E tem 2 tipos de jogos. Tem aqueles jogos que são finitos e tem aqueles jogos que são infinitos. Jogos finitos, por exemplo, é uma partida de vôlei, como eu estava comentando, dando um exemplo aqui, uma partida de futebol. São jogos finitos. Quais são as características desses jogos finitos? O primeiro eles são disputados por jogadores conhecidos. Vem o time 1 e o time 2. O time 1, inclusive, está com uma camisa diferente do time 2, para se diferenciar bem. Eles são conhecidos. Antes de entrar em campo, eu já sei quem são a turma que vai jogar contra mim. Eu sei quem são os pontos fortes, as fraquezas daquele time, eu sei quem é o melhor, quem é o pior, quem é a ameaça.
quais são os momentos de fraqueza, onde é que eu posso atacar. Então são disputados por jogadores conhecidos, tem regras fixas, bem estabelecidas, tu não tem que inventar nada, tu não pode inventar. No vôlei funciona assim, tu saca pro lá, o cara pega, não, ataca, tem que bater na cama, bateu dentro da área delimitada, você marca um ponto, você quebra o saque dele, pega, então imagina tênis, imagina futebol. Se não fosse assim, você assistindo pela TV não ia gostar do que você fosse ver, porque você não ia entender o que está acontecendo. Então as regras estão bem estabelecidas, possuem um objetivo em comum, todo mundo sabe qual é o objetivo em comum. Esse objetivo é o fazer mais pontos, fazer mais gols, cruzar a linha, saltar mais alto, nadar mais alto, tudo tem um objetivo. Quem chegar primeiro é o primeiro, quem chegar em segundo é o segundo, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, está tudo muito bem estabelecido, tem um início, um meio e um fim. Partida de futebol, 90 minutos, acabou. Acabou e acabou. Né? Ah, pode ter 2 minutos a mais, né? Tudo bem, mas é aqueles 90 e acabou. Alguns acréscimos e deu. Até os acréscimos estão na regra conhecida. E tem os jogos que são infinitos e a venda está nesta categoria. Você entenda que a gestão que você faz, a venda que você gerencia, ela não é um jogo finito. Você estabelece uma meta por mês. E essa meta por mês você entende que começa no dia 1, acaba lá no dia 30, no dia 31. Maravilha, é um mês inteiro do calendário, você trabalha assim. Mas isso é para organizar alguns fatores da sua empresa, como contabilidade, finanças, contas a pagar, produção, enfim. Mas só serve para isso. A regra das vendas, da gestão, é um jogo infinito. Esse mês que você acha que acabou, na verdade ele continua para sempre. Ele nunca acaba. No dia 1 tem gente comprando, à meia-noite 1 daqui a pouco tem gente comprando pelo e-commerce, e assim vai se configurando. Não tem mais loja aberta, loja fechada, o comércio está sempre aberto, está tudo disponível, e você está jogando um jogo que é infinito. Muitas vezes existem jogadores conhecidos, mas também tem aqueles desconhecidos. Aqueles desconhecidos são os que entram e você nem sabe que eles estão no jogo. Mas quando você percebe, você perdeu uma fatia ou todo o cliente para alguém que você nem estava olhando. Entrou um novo concorrente. Entrou uma nova empresa que não fazia aquilo e agora lançou aquilo que você fazia. Ampliou seus produtos. Não existem regras tão precisas e acordadas. É evidente que eu estou vendendo alguma coisa, estou vendo a gestão dessa venda e outro lado tem um comprador e está sofrendo uma gestão dessa compra. E essas duas empresas estão jogando esse jogo infinito, que não tem tempo para parar, para começar, para continuar. No dia 31 de dezembro, você pode estar comemorando o Ano Novo. Só que lá na casa do seu principal cliente, pode ter o melhor vendedor da sua concorrência, que é amigo dele, que está fazendo a ceia de Ano Novo junto com ele e estão articulando ali no guardanapo como que vai ser a partir do dia 1 de janeiro a entrada dele no negócio e como é que você vai sair desse negócio. Você está estourando champanhe por ter, na verdade, perdido o cliente, que o outro está recuperando lá dentro da ceia de Natal da família dele. Então esse é um jogo infinito. Não tem regras estabelecidas e tão certamente acordadas assim. Às vezes o que é bom hoje, no mês que vem tu vai lá porque aquele comprador não é mais tão bom assim. E a gestão de vendas é mais ou menos isso. Você não tem esse estabelecimento de regras. Você determina algumas coisas para fazer o jogo continuar sendo jogado, mas não tem fim. Então cada jogador deve saber como que vai jogar. Então cada um é responsável por uma parte, ele vai ter que saber jogar o jogo inteiro. O desenvolvimento do jogo pode mudar a qualquer momento, por qualquer motivo. Então, se estamos indo assim e a meta não está chegando e está acabando os dias, eu posso mudar o jogo, eu posso intensificar, eu posso botar uma campanha nova que não está prevista, posso fazer uma ação, eu posso dar uma promoção para um cliente, não dá para outro. Então, não é regras conhecidas por todos. Tem horizontes de tempo infinito, né? Esse jogo de vendas, como eu falei, ele começou e você está jogando. A sua única missão é continuar jogando. Ele não acaba nunca. Não existe uma linha de chegada, né? E por isso não existe um vencedor. Você não pode dizer assim que você venceu o jogo. Você pode dizer que você está melhorando. Se você está aumentando as vendas, se você está batendo meta acima do que é exigido, são indicadores que você está melhorando. Mas não quer dizer que você é um vencedor.
Não tem o jogo infinito, que é um jogo de vendas, não tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Tem aquele que mais vendeu, tem aquele que vendeu por segundo, tem aquele que vendeu por terceiro, mas isso é um jogo infinito. Ele vendeu por primeiro agora e aquela coisa tem que ser jogada, continuar jogando, porque vender por primeiro hoje não garante que ele é o vencedor do campeonato, porque não existe esse campeonato. Existe um jogo de venda que é a vida toda. O objetivo primordial desse jogo infinito de vendas que você faz da gestão não é vencer, então é sim continuar jogando. Então, entendido que você está na era da gestão, e esta era da gestão joga um jogo infinito. E entender isso muda muito minha forma de agir. Parece uma coisa simples de você entender assim, realmente isso aí tá. Mas quais são as implicações? Eu queria que você tivesse uma reflexão de quais são as implicações do seu comportamento por não entender mais a venda por semana, não entender mais a venda por mês, é a meta do mês, aí a gente fecha a meta, bate, celebra. Aí naquela primeira semana ninguém vende nada, por quê? Porque está em clima de celebração. E você perdeu uma semana de vendas. Ah, mas meus clientes não compram assim. Não compram assim porque tu também não vende assim. E aí tu educou eles dessa maneira. Lembra que a gente está no ramo das pessoas, a gente não está no ramo dos produtos. Muita gente se confunde aqui. Ele entende que está no ramo dos produtos de calçados, no produtos de ração para animais, produtos de medicamentos para animais, medicamentos para humanos, comida para humanos, roupas, né, água, refrigerante, cerveja, bebidas, cigarro, qualquer coisa que você vende, você acha que seu produto é esse. Eu estou no ramo de venda de roupas. Não, não, tu está no ramo de pessoas. Então, todo fabricante, né, de produto, ele gosta que a sua equipe de vendas seja bem treinada em produtos. Isso é fundamental ser. Só que não pode parar aí. Você vai entender muito de produtos para poder depois relacionar esse conhecimento com pessoas diferentes. É por isso que você aprende produto. Você saber muito de produto não significa que você vai vender muito. Se você vai vender muito, se você conectar com pessoas. Então, esse é geralmente um dos pontos fracos na força de vendas. Eles têm um discurso quase que muito parecido, um jeito muito próximo de fazer a coisa em relação ao outro que já foi atendido. Eu repito um padrão que é o meu jeito de fazer as coisas e não vou adequando pessoa a pessoa. E vou tentando demonstrar o meu conhecimento de produto, como se fosse assim, quem mais sabe do produto vence. Que eu sei mais sobre o produto e eu venço as objeções que ele me coloca. É um pensamento de porte razoável, não vai te levar numa performance superior. Mas se tu entender de complexidade de pessoas, você vai ter uma venda maior, um potencial maior explorado e você vai ser muito mais valoroso para a empresa que hoje você está trabalhando. E você, gestor comercial, tem que saber explorar isso. Então, então é fundamental que nós, primeiro, né, a gente entenda que está no ramo das pessoas, depois entenda muito de produtos e a gente conecte esses produtos dentro desse jogo infinito, que é o que está no ramo das pessoas, explorando o máximo dessa capacidade da era da gestão, que é a capacidade de multiplicar resultados. Tu deve conhecer, né, alguns vendedores que sabem bastante sobre o produto e não conseguem performar mesmo assim. E tu deve conhecer aqueles que não conhecem tanto sobre o produto, não gostam muito de aprender, mas são muito bons com pessoas e acabam às vezes batendo meta. E não quer dizer que é a relação com o conhecimento do produto que está em jogo, é a relação do conhecimento das pessoas que está em jogo. Pessoas até com uma deficiência, esse vendedor que tem muito conhecimento de produto, de pessoas, se ele conhecesse também de produto, ele ia vender o dobro. Não é o problema só conhecer pessoas, eu tenho que conhecer o pacote inteiro e saber usar na direção desse ramo de pessoas. Então preste bem atenção aqui, né? Ser especialista no produto, mas desconhecer de pessoas é sinônimo de resultado mínimo. Se você quer melhorar seus resultados, não esqueça de olhar para essas pessoas. Então essa foi a nossa aula do dia de hoje, que tende a provocar em você, você tem que abrir a cabeça para entender a era da gestão, jogos finitos e infinitos e o ramo das pessoas. Você entendendo essa provocação, você tem até amanhã a nossa próxima aula para fazer o feedback brutal. Como é que é esse exercício? Você vai anotar aí, eu vou botar também no descritivo aqui do vídeo, vou botar 4 perguntas. Você vai mandar um WhatsApp para 4 pessoas que lhe conhecem bem. E o WhatsApp vai dizer mais ou menos assim, né? Oi, fulano, tudo bem?
Oi, fulana, tudo bem? Eu gostaria de pedir uma ajuda para você. Vou lhe passar 4 perguntas. Você pode me passar, e por escrito ou gravado mesmo, de forma mais honesta e direta possível as respostas? Eu estou fazendo um exercício de autoconhecimento sobre a minha capacidade aqui de liderança. Eu queria que tu manifestasse algumas ideias que me fossem úteis. Então pode dizer mesmo, sem problema nenhum, de achar que eu vou ficar ofendido ou magoado. Me diz seriamente o que você sabe que pode me ajudar. As 4 perguntas são, aí você vai ler ou vai mandar para elas por escrito, né? Como eu me mostro para você quem eu sou nas suas palavras? Esta é a primeira pergunta. Quem eu sou nas suas palavras? Deixa a pessoa responder. Ah, você é um gerente que gosta de mandar, que gosta de poder, que exerce esse poder na sua turma. Você acaba sendo até bem visto pelos outros porque você tem um bom resultado, mas certamente existe pessoas que não gostam desse seu jeito autoritário de ser. Então, mais ou menos uma resposta sim seria uma resposta honesta, vai ponderando pontos bons e pontos ruins em quem você é. Questão 2. Quais são as minhas forças na sua opinião? Então a pessoa te disse um resumo de quem tu é, agora ela pontua. Ó, você tem 3 forças, na minha opinião. Essa e essa. E explica. Questão 3. Na sua opinião, em quais áreas eu devo melhorar? Ó, você é isso, tem essas forças, deve melhorar aqui e aqui. Beleza? E o número 4, o que você acha que eu devo parar de fazer? Cite uma ou 2 coisas. Então, uma coisa eu tenho que melhorar, eu sou ruim e tenho que melhorar. A outra coisa eu faço, eu tenho que parar de fazer. Então, assim, ó, para de desconfiar das pessoas. Então, é uma situação exemplo do que tu deve parar de fazer. Então, são essas 4 perguntas, tá? Está aqui no descritivo, copie elas e passe para 4 pessoas, 5. Se você quiser passar para mais, tudo bem. Quanto mais você passar, mais retorno você vai ter, mas pelo menos 2 retornos você teria que ter. Não passe para pessoas que não sabem lhe avaliar profissionalmente. Aqui o foco é profissional, né? A gente está falando de gestão, de gestor, é esse papel que a gente está analisando. Então passe para pessoas que saibam analisar isto em você, beleza? Então aqui a gente fecha esse dia 1. Faça esse exercício brutal de feedback com a mente bem aberta, é uma chance bem rara para você aumentar esse seu autoconhecimento. E amanhã, no segundo dia do desafio, vocês vão entender qual é o papel do gestor comercial dentro desse jogo que a gente falou hoje. Então não perca a aula de amanhã que a gente vai falar sobre tipos de liderança, sobre o papel do líder, sobre a questão de ser pastor, ser advogado, ou ser político, que são modelagens específicas de gestores, e como ativar o modo cientista, que é onde você vai encontrar os melhores resultados e o potencial que você ainda não explora. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima!